Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Estamos começando hoje o meu podcast com o nome Beleza em Construção. Eu pensei nesse podcast porque eu realmente acredito que a beleza ela é construída ao longo do seu autodesenvolvimento. Pode ser ao longo da sua experiência de vida, com o passar dos anos, mas pode ser também à medida que você se aprofunda no estudo de você mesma, tanto do seu lado interno e externo. E, nosso podcast tem, uma frasezinha aqui muito interessante, que é o objetivo que a gente vai trazer para vocês ao longo dessa temporada, que vai ter 12 capítulos, que é o quê? Construindo a ponte do espelho ao coração, uma jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Isso porque, trabalhando com maquiagem durante mais de 20 anos e com a consultoria de imagem pessoal, eu desenvolvi técnicas e desenvolvi um conhecimento de que a gente pode criar uma ponte do nosso espelho diretamente ao nosso coração. A partir do momento que a gente trabalha o nosso lado externo, a gente pode trabalhar também o lado interno e pode até curar algumas feridas que a gente trouxe aí ao longo da nossa jornada, principalmente na infância. E para esse nosso primeiro capítulo, eu trouxe aqui mulheres maravilhosas que eu vou apresentar para vocês, que é a Ana Pensim e a Hum. Carol. Vou fazer uma pergunta para elas, elas vão se apresentar e eu vou fazer uma pergunta para elas. Já vou responder a minha, que é qual sua relação com a beleza. A minha relação é essa, né? São 20 anos trabalhando com maquiagem, com imagem pessoal, dei aula em faculdade durante 10 anos de imagem pessoal e maquiagem profissional, e eu sou simplesmente apaixonada pelo mercado de beleza e pela beleza tanto externa quanto interna, não só do ser humano, mas a beleza toda que está à nossa volta. Então, Ana, conta um pouquinho para nós sobre quem é você e qual a sua relação com a beleza. Ei, muito prazer. Tá sendo maravilhoso estar aqui com a Alessandra, falando sobre beleza, algo tão importante e que muitas vezes nos é passado como futilidade, e não é uma futilidade, muito pelo contrário. Eu trabalho hoje com o meu blog, mas eu tenho formação em jornalismo e direito e me encontrei no blog fazendo vídeos para o YouTube, falando sobre beleza madura depois que eu fiz os 45, principalmente porque eu senti muita carência do assunto em torno das mulheres, né, de meia idade. Meia idade. Meia idade para quem? Porque e se eu for viver 100 anos? 40 não vai ser a meia idade. Então, assim, isso sempre foi muito importante para mim no sentido de quebrar essas regras, de trazer a beleza para uma coisa mais natural, de não falar que é futilidade, igual a Alessandra falou, conecta o espelho com o coração. Quanto mais a gente se sente bem, se olha no espelho e você fala, não, tô bem, tô gostando disso daqui. E não importa se mais ninguém vai achar. Eu estou achando. E é isso que importa. Então, hoje eu trabalho com a beleza no meu blog, nas minhas redes sociais, mas eu sinto, com o convite da Alê para falar sobre isso, eu sinto que a beleza me acompanha desde que eu comecei a me entender por gente. Adolescente, eu gostava de perceber qual penteado ficava melhor para mim. Eu percebia que certas roupas não me deixavam tão à vontade e não me faziam sentir tão bonita quanto outras. E aí eu fui formando esse conceito meu de beleza. Tanto que eu lembro, pequena ainda, tinha uma loja na Savassi, não sei nem se elas vão, né, se vocês vão saber qual que é, eu vou lembrar. É a Yaya Ioiô na Cristóvão Colombo. E a minha mãe saiu comigo, eu devia ter uns 6, 7 anos, pra comprar um vestido pra, sei lá, uma festinha, um negócio assim. E aí a moça me mostrou um tanto. Falei, eu quero esse. Não, filha, esse aqui, olha esse e tal. Eu falei, não, eu gostei desse. Acabou que ela levou um outro.
eu avisei na loja, falei assim, ó, esse eu não vou usar, eu não gostei dele. Não ligaram. Conclusão, o vestido ficou com etiqueta no armário, toda vez que falava, vamos usar esse, eu falei, não, esse eu falei que eu não gostei, eu não vou usar esse. E isso, gente, com 6, 7 anos. Então, assim, a gente já tem aquele conceito do que é belo pra gente, né? Do que é bacana pra mim. E não significa que tem que ser pra ninguém. Então, esse é o meu contato com a beleza desde lá, bem novinha, idade, né? Bem criança ainda. E hoje eu continuo mais nesse sentido de continuar a provar o tanto que é importante para as mulheres maduras, principalmente, continuarem a se achar lindas, independente da idade, porque a idade é só um número. Bom, gente, eu sou Carola Gamba. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Alessandra por esse convite, esse espaço aqui para falar da beleza, da construção da beleza, principalmente com outras mulheres que se sentem envolvidas principalmente com esse mundo. Contar um pouquinho aqui da minha história bem rapidinho. Eu comecei como modelo no Brasil e depois fui para o internacional. Trabalhei em vários países da Europa e da Ásia. A percepção da beleza que os asiáticos têm, da percepção da beleza ocidental, é muito diferente. Então, eu tive que sofrer, por assim dizer, entre esses dois mundos. E a partir dessa minha experiência, do trajeto como modelo nacional e internacional, eu fui me descobrindo uma mentora, uma professora de modelos. Então, há 9 anos eu trabalho descobrindo novos talentos, preparando esses talentos e apresentando tanto para o mercado nacional quanto o internacional. Eu acredito que a beleza, ela realmente é uma construção, como a Alessandra falou, de algo externo e interno da gente. Hoje a gente vai falar, com certeza, a gente vai, pelo debate aqui, trazer muitas ideias e percepções que até você aí que está nos assistindo pode até mudar um pouquinho, porque cada um tem o que é belo para si, mas eu tenho certeza que cada um aqui vai contribuir de formas bem interessantes para construir uma nova beleza ao seu olhar. Muito bom, Carol. Excelente. Gente, um outro detalhe aqui que eu acho talvez a Ana saiba. Acho até que você também é do mesmo ramo. Tô pensando aqui, não sei. Que o nome do podcast, além de ser a construção da beleza ao longo do nosso autoconhecimento, da nossa experiência, a palavra construção também tem a ver com a minha formação acadêmica, que eu sou engenheira, né? Nossa. E o engraçado é que a construção, a engenharia civil, ela envolve medidas matemáticas, réguas, esquadros, e eu cresci junto com isso, porque minha mãe sempre foi costureira, então eu cresci vendo a mamãe trabalhando com isso, ela fazia os próprios moldes, né? Então ela era modelista, ela era consultora de imagem, sem nem falar nisso. Uhum. Então, ela tinha muitas ferramentas, que depois eu usei todas na escola de engenharia. E ela usava também muita conta matemática para fazer os moldes. E eu amo matemática. E a beleza, que depois eu fui estudar mais profundamente, tanto na maquiagem profissional quanto na consultoria de imagem, quem definiu, né, vamos dizer assim, quem definiu as medidas matemáticas da beleza foi Leonardo da Vinci. E essas medidas matemáticas são usadas até hoje na medicina, na cirurgia plástica, na odontologia, na estética, na harmonização facial. Então, por isso que tem essa palavra também, construção, um detalhe assim interessante. Mas muito bem colocado. Misturou os dois mundos. Aí, tá presente. Porque eu acredito que a engenharia, ela tenha te trazido essa questão de, vou falar assim, bem técnica, percepção, matemática. Igual você falou assim, eu amo matemática. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou da comunicação. Eu sou formada em publicidade, gente. Números não é comigo. Não é comigo. Mas que também, igual eu, né? Como jornalista, a gente trabalha com imagem. Sim, com conceito de beleza, do que é bacana, o que não é. O direito é que não tem muito a ver, mas enfim. Mas cada uma dessas profissões tem a sua beleza. Hoje eu entendo que cada uma delas faz parte de tudo que a gente... Por exemplo, você precisou passar por outras formações para se descobrir aqui. A Lê também veio da engenharia. E a gente, querendo ou não, tem um fiozinho da meada de cada um, né? Não é? Até a gente chegar pega, aqui. né? A gente pega tudo aquilo ali e vai construindo mesmo aquele conhecimento, né? E aí, gente, desde muito pequena, talvez
influenciada pela minha mãe, né? E pelas revistas de moda, né? Na minha época de juventude, de adolescência, todo sonho da gente era ser modelo. Não sei se você sonhou ser modelo. Parei de comer carne para comer só frango. Nossa, Vê se existe isso. Assim, nada contra quem faça isso, mas hoje eu não concebo eu ter parado de comer carne, que eu adoro. Porque a Xuxa gente, comia só todo peito de mundo, frango, a Luísa Brunet comia Era peito de frango, nosso preciso sonho. comer só peito de frango também. Nosso sonho, aquelas mulheres maravilhosas nas revistas, e muita revista de moda na minha casa. E a minha mãe costurava e me pedia para experimentar a roupa de todo mundo para ver no corpo. A mamãe não tinha aquele. O manequim, Ela nunca né? comprou um manequim, eu era o manequim dela. Então você foi modelo, gente. Fui modelo dela. Modelo de prova. E aí, que modelo chama. de prova, o tempo todo, modelo de prova. Ela fazia roupa de grávida, eu enfiava um travesseiro, ela modelava. Ela fazia roupa de noiva, eu subia num pedestal assim, botava o vestido de noiva. Então, eu era modelo dela. E aí, com isso, eu cresci sempre com essa necessidade de ter a beleza perto de mim, em todos os sentidos. Eu era ruim para comer, então tinha que ter uma beleza no prato. Além disso, eu cresci numa chácara, então eu tenho que ter beleza da natureza perto de mim. Essa é a beleza que mais me encanta, da natureza. E se eu fico muito tempo longe desse tipo de beleza, eu começo a ficar mal, chego até a dar uma deprimida, assim. Então, eu tenho muita necessidade. E eu acredito realmente que todo ser humano tem uma necessidade de estar perto do belo. E a beleza está em tudo, né? É num som, em algo que você vê, algo que você toca, é no seu pet brincando, ela está ao seu redor. Acredito também que só enxerga a beleza em tudo quem tem a beleza dentro de si. Mas o que eu quero dizer aqui é que, para mim, eu acho que a beleza é fundamental e eu tenho necessidade de beleza ao meu redor. Por isso eu trabalho muito com isso e falo muito sobre esse tema. Agora eu quero saber da Carol, que é mentora de modelos, né, Carol? Você pega meninas ainda cruas e deixa as meninas deslumbrantes. Eu quero saber de você, se você acha também que a beleza é fundamental. Olha, primeiro, começar falando que realmente, igual a gente estava conversando antes, que a beleza ela é subjetiva, ela é a construção de vários fatores. As pessoas assimilam muito a ideia do que o que é beleza e o que é simetria. A simetria, ela tá dentro do que é a construção de uma beleza, né? Então, assim, se a gente for falar só sobre questões de simetria, coisas mais físicas, ok, a gente tá falando desse tipo de beleza. Mas a beleza, ela é muito mais do que isso. Ela tem fatores sociais, econômicos, culturais, experiências, gostos pessoais, igual a gente estava falando aqui também. Então, assim, construindo, vendo hoje, analisando tantos perfis de meninas que sonham ser modelo, né? Eu não diria que hoje é o maior sonho de todas as meninas. Eu acho que o maior sonho, todas elas, primeiro é ser influencers, né? A gente mudou um pouquinho a nossa era, assim, e depois ser modelo. Mas porque elas realmente, acho que é aquela coisa interna, aquela construção interna. Falar que é modelo é como se fosse um atestado de beleza. Ah, eu sou bonita. Só que as pessoas esquecem que para você ser modelo, eles não estão procurando uma beleza simétrica perfeita. Eles estão procurando rostos diferentes. O negócio é que todo mundo assimila a ideia de ser modelo com o quê? Aquela menina que é muito alta, que é muito magra e que está em cima de uma passarela. Todo mundo acha que ser modelo é aquilo. Só que o mercado ele é muito maior do que isso. E nós temos os tipos de perfil. Perfil fashion e perfil comercial. O fashion, ele realmente é um pouquinho mais restrito, o comercial, ele é mais aberto, e para cada categoria, mesmo dentro do comercial, tem requisitos que chamam mais atenção para cada tipo de mercado. Então, ele é muito mais plural do que a gente imagina. Então, quando eu analiso um rosto para o mercado, tanto nacional quanto internacional, seja esse perfil fashion ou seja esse perfil comercial, já vem aí de uma construção de ter um olhar um pouquinho mais a longo prazo do que a curto prazo, né? Então, isso é muito importante na hora que eu avalio um perfil. E, realmente, a gente dando esses direcionamentos, polindo a menina e trabalhando esse interior delas, principalmente, é que essa beleza vai acontecendo. A gente não constrói uma casa pelo telhado. A gente primeiro faz a base, vai construindo as paredes e leva tempo, que é outra coisa que eu falo. Gente, não vai ser da noite para o dia. A gente tem que fazer um investimento do tempo e da paciência. Se a gente precisa melhorar o nosso cabelo, vai levar tempo, não vai ser da noite para o dia. A mesma coisa a pele. A mesma coisa de você... Tem muitas meninas que chegam
lindas, que a gente, vou falar assim, simétricas, por assim dizer, que saltam os olhos, mas a percepção dela como mulher, como algo a mais ali, sobre a percepção de se sentir à vontade na sua própria pele para se apresentar aos outros e ser realmente julgada, não é tão grande. Então, a gente tem que começar trabalhando essas camadas aí. E aí vem essa construção interior para o externo, porque o externo não vai ser suficiente para... Não sustenta. Não sustenta. Com certeza não Tem que sustenta. ter uma boa base, né? Tem que ter uma boa Você falou uma base. palavrinha mágica aí, Carol. Você falou a palavra simetria. Simetria. A simetria só existe com medida matemática. Exatamente, exatamente, né? As pessoas assim, a simetria, quanto mais a pessoa é simétrica, mais ela bonita é no sentido de fotogenia, né? O que faz uma pessoa ser fotogênica? Simetria facial. Quanto mais simetria facial ela tem, mais fotogênica ela é. Só que fotogenia não tem nada a ver com beleza, que é o que a gente tá falando aqui hoje. Eu sou a Bárbara Tissur, tenho quase 40 anos e a minha relação com a beleza, né, é muito mais do que hoje, né, da maneira que as pessoas me conhecem, né. Hoje eu sou consultora de imagem, hoje eu sou modelo também, mas para mim começou muito antes, logo quando eu nasci nas minhas primeiras referências, né. Eu sempre gosto de lembrar que a beleza também parte pela história, né, e as minhas primeiras referências foram ensinadas a mim pela minha mãe e pela minha avó também, né? Nas próprias referências que elas tinham de moda, de maquiagem, né? A velha época do pó de arroz, com o que virava blush, que virava também ali a corzinha dos lábios, né? Os primeiros cuidados que a gente tinha de higiene pessoal e de sempre ter um cabelo, de sempre ter uma moda mais clássica, mais arrumada e estruturada, né? Sempre foi essa minha primeira referência e minha história começou aí. Né, e de uma maneira mais profissional, e hoje entendendo a minha leitura até de uma beleza de uma forma mais estratégica, que foi que eu construí ao passar dos anos, né, eu vejo que começou-se sim quando eu iniciei minha carreira de modelo, que também não tem muito tempo, eu iniciei depois dos 30, por acaso e sem querer ser modelo. Foi porque os meus amigos pediam e ficaram anos no meu pé, vai, o dia eu fui, deu certo, com 8 dias de agência eu tive meu primeiro trabalho e eu decidi, falei, não, vou encarar porque tem futuro, eu tenho chance. E aí fui construindo e reconstruindo, né, a minha beleza. E aí eu aprendi um princípio que era o de sempre estar pronto e a partir daí eu tive que pensar, gente, como que eu, Bárbara, poderia ser uma modelo sempre pronta? Eu fui recriar, né, o meu aspecto de beleza. E aí eu fui aprender que eu poderia ampliar o que eu tinha de belo, né? A partir daí passou-se, então, vamos dizer, um novo olhar meu sobre a beleza, né? Sobre aquilo que eu poderia me apoderar, né? Para me empoderar. Então, fui conhecer quem era a Bárbara, o seu estilo, a sua identidade pessoal, para que aí sim eu pudesse ter aquele cabelo cacheado, mais cacheado ainda, que sempre foi o meu potencial enquanto pessoa, valorizar cada vez mais o meu sorriso, que também sempre foi o meu potencial natural, e aí, claro, o que não estava bom e que poderia melhorar, né? Eu sempre fui procurando ampliar, e aí não passei apenas por uma beleza estética, fui procurar meios também para desenvolver as minhas habilidades, né? Para que eu pudesse ser uma modelo completa, e aí vieram facilidades, né, para fazer poses, para fotografar, para criar vídeos, fazer vídeos, para falar, enfim, né, até que eu pudesse me construir nesse aspecto, que é o principal, né, relativo hoje a uma das profissões, uma das funções que eu faço. Não ficou só por aí, porque eu fui para consultoria de imagem, né, e aí, sendo sempre estimulada nesse caminho, né, por diversas pessoas e diversos desafios, né. Uma dessas pessoas deste caminho, né, é a Alessandra aqui, e que nos ensina tantas coisas sobre maquiagem, e não é apenas por aí, né? Prova disso aí tem o podcast que nos irá falar diversos temas sobre beleza, e a construção de beleza também veio por aí. Ouvindo e lendo sobre, sempre nesse aspecto, né? Como eu posso preservar, como eu posso ter um olhar, né, sobre mim mesma, lembrando de onde veio minha beleza, o que eu quero construir, o que eu quero falar com a minha beleza, identificando quem sou eu no mundo, qual que é a minha identidade, e como que isso tudo pode ser juntado, pode ser unido e mostrar, né, quem eu sou e mostrar para o mundo
algo que é belo. Beleza é fundamental, sim. Posso falar um pouquinho sobre isso? Pode. Já responde assim. Já respondo a pergunta. Já. Beleza é fundamental. E aí eu falo dentro até de uma categoria de consultoria de imagem que eu trabalho hoje, que veio também no decorrer da mistura de modelo e carreira e tudo aquilo ali, né? Logo em seguida, eu já comecei a dar aula para modelos, e os modelos são pessoas comuns. É a Lê, que é maquiadora, é uma pessoa que é professora, é um homem que está terminando de estudar a faculdade, está entrando no mercado de trabalho, é um jovem de 15 ou 18 anos que está aí vislumbrando o mundo da moda. Todos precisam melhorar habilidades. E a habilidade não é apenas fazer fotos ou vídeos, também passa pela beleza, né? O modelo precisa se apresentar com cara de modelo. E aí vieram para mim e pedindo algo mais que passava pela consultoria de imagem. E eu falei, pronto, o que a gente precisa fazer, né? E aí fui pensar, então, no aspecto da beleza. O que eu poderia entregar para essas pessoas, né? Fui na consultoria de imagem para aprender mais diagnósticos, para aprender mais sobre moda e principalmente no tocante da imagem como um objetivo estratégico. E aí, por que eu fiz toda essa introdução, né? Ela é fundamental, sim. O que eu aprendi nesses estudos meus, onde eu precisava responder essas pessoas, né, esses modelos, essas pessoas comuns, meus clientes de diversas idades. Eu precisava dar uma resposta para que eles pudessem estar no mercado de trabalho cumprindo ali aquela função, aquele papel social que ele tem. E aí não é só o mercado de trabalho, às vezes é aquela mulher, aquela mãe, aquele pai que precisa estar em casa, também cumprindo um papel social, onde a beleza ali vai se comportar de uma maneira diferente. É aquela pessoa que está indo lá para as redes sociais, que está criando a sua imagem estratégica para vender o seu produto, seu serviço, seu curso online, para fazer o seu posicionamento profissional, né? Dentro do seu mercado de trabalho, dentro do seu nicho, frente aos seus clientes, para agregar até mais valor ao que ele tem entregue, né? Ali, enquanto produto e serviço. E aí eu fui ver que, dentro de uma estrutura de marketing e de publicidade, a beleza é um dos pontos que, desde sempre, a publicidade usou para trabalhar, para mostrar os seus produtos. Então, por isso, por exemplo, que a Havaianas ou a Raider colocavam aquelas pessoas bonitas para, lá nos anos 90, criar todos aqueles comerciais, né? Falando da Raider e da Havaiana e dando sentido sobre quem usa e o porquê usar. Ou, por exemplo, as bebidas, né? Quando colocam os modelos ali para vender um determinado tipo de cerveja ou de refrigerante, quando fazem aquela montagem, por que tudo aquilo ali? Não é apenas uma experiência, mas eles vendem e mostram algo que é belo, porque quem consome aquele produto também é belo. Beleza é fundamental, sim, para a gente serviço. Principalmente, eu acho que hoje no mundo, onde você tem uma carreira digital a ser construída, e aí não é só para os modelos, é para todo mundo, né? Passa por ali, para que a gente possa divulgar ainda mais o nosso trabalho, né? E, claro, também entregar nossa mensagem, nossos valores, nossos princípios, que faz parte, né? As pessoas procuram o que é belo. E isso é inerente ao ser humano. Uhum. O que vai fazer a pessoa parar lá no Instagram, no meio daquele tanto de imagem, de foto, de vídeo, de reels, e que fica ali sendo entregue de maneira orgânica ou não? O que vai fazer com que eu pare para ver? Os meus olhos vão captar algo belo que vai passar e o meu dedo vai parar. E eu vou achar bonito. Geralmente a foto, e aí tem diversos motivos, porque a foto é bonita, é a paisagem, é o local, é a pessoa em si, são as cores, a harmonia de cores, são as harmonias de linha, das linhas horizontais com verticais. É alguma referência, por exemplo, de algo que já é belo na natureza, vamos dizer, como a estampa do animal print, porque a onça é bonita, né? Maravilhosa, não é linda? Maravilhosa. Então é uma referência do que já é belo naturalmente, porque está na natureza, ou uma referência de algo que foi belo, construído de forma bela, por exemplo, uma referência de algum quadro de Monet, que eu paro e olho, nossa, que lindo. Eu já vi isso em algum lugar, e aí eu faço esses links, a gente procura o que é belo. E esses elementos que eu citei é para citar que a gente procura o que é belo, não é porque é belo por uma beleza criada dentro de um estereótipo, dentro do que... De um padrão. De um padrão, que a gente tem uma construção até de padrões históricos, que a gente, né, tem essa leitura, ou um padrão que a mídia coloca, impõe, enfim, cada era colocou isso, principalmente sobre nós mulheres, mas enfim...
o nosso corpo, e é inerente ao ser humano, buscar esses padrões, como falei, de linhas e formas, harmonia de cores. Tem alguma coisa que o homem, o ser humano, já procura. Então, por isso que beleza é fundamental antes de mais nada. Isso É mesmo. inerente nosso, e se a gente, né, busca um destaque, se a gente quer ser bem visto, ou se nós queremos estar bem conosco mesmo, e como nós somos seres humanos, a gente pode e deve buscar essa harmonia desses elementos, para que a gente tenha uma beleza própria, né? Para que a gente amplie a nossa própria beleza. Esse, inclusive, é um dos elementos que eu sempre usei, desde lá, nas minhas primeiras aulas com os meus modelos e até hoje na consultoria de imagem. Ampliar a sua beleza, porque ela é, assim, fundamental. Exatamente. E aí vai do seu objetivo. E Você ampliar quer parar exatamente construir, né? Ao longo Construir, de toda a sua trajetória, todo o seu conhecimento. A beleza é fundamental, sim, mas qual tipo de beleza? Ela não tem como, eu acredito, não tem como ter um critério objetivo. Por quê? O que é belo para mim pode não ser para a Alessandra, mas pode ser para você, pode não ser para Carol. E a gente constrói isso, tô falando meio que por mim também, ao longo da nossa vida, que tem muito a ver com o que já foi falado aqui também. Por exemplo, eu, sem nunca ter ouvido falar sobre drapeado, eu tomava banho para ir para a escola, abria o meu armário, tinha um espelho que minha mãe colocou lá, né, pra gente ver, e eu pegava a toalha de banho, amarrava a ponta aqui, fazia o drapeado aqui, prendia na cintura para dar o blusado. Eu achava aquilo maravilhoso. Ninguém nunca tinha me falado nada sobre blusado. Fui descobrir isso quando eu trabalhei na alforria, porque lá tem todo muito sobre drapeado. Aquilo que eu fazia quando eu tava arrumando, botar o uniforme, era drapeado, e aquilo para mim era bonito. Então, assim, foi uma construção do que eu fui vivendo, do que eu via minha mãe usando, minha avó usando. Às vezes uma tia usava uma coisa que eu não gostava, então aquilo para mim não era o belo. É a moda clássica, né? Que nunca perde a sua Não. beleza. É o Não subjetivo. Não tem como falar, não, bonito é a calça skinny. Não é pra mim, Não. já foi uma vez. Hoje não é mais. Algo errado com alguém usar skinny? De jeito nenhum. Se a pessoa gosta daquilo, ela tem mais é que usar mesmo. Então, assim, é fundamental sim. E falo isso também porque, além do direito e do jornalismo, ainda fiz consultoria de imagem também. Como você quer ser visto? Qual a impressão que a gente quer passar? E a partir daí a gente tem aquele conhecimento da consultoria, não. Hoje eu vou usar a cor XYZ porque eu quero passar essa mensagem. Amanhã, com a família, num aniversário de criança, mais tranquilo, vou usar a cor ABC porque eu não preciso passar a imagem que eu vou passar numa entrevista de emprego. Então, como que a gente vai escolher isso? Pelo que a gente acha bonito, né? Pelo belo. Se eu acho que eu não estarei bem para minha apresentação de trabalho usando certa cor ou um vestido, seja lá ele como for, então não vou usar. Mas eu deixei de gostar daquele outro vestido? Não. É o momento, é o meu conceito de beleza subjetivo, o que eu acredito que seja, que vai me trazer algo melhor com o que eu acho que é belo. Então, para mim, sim, beleza é muito fundamental. Não deixando de... igual a gente estava conversando também, Ale. Muitas vezes colocaram pra gente que ser bonito é ser metido. É ser antipático, nariz em pé. Então, quando a gente é menor, né, mais nova, a gente não quer ser antipático. Todo mundo quer ser bem aceito no grupo, na família, nos amigos. Então, não posso ficar muito bonita porque eu vou ser metida. Tem que tirar isso desse conceito de beleza. Sim. Porque não é futilidade, você não vai ser metida se você for bonita, entendeu? E isso, que a beleza é fundamental, sim, dissociada disso de ser metida, pelo amor de Deus. Você vai usufruir dela de todas as formas que você puder para você se sentir bem. A meu favor. Não vou, minha mãe falava, como é que tá, quando a gente fica mais mocinha, né, como é que tá aí, calcinha, sutiã, se passar mal na rua, precisar abrir a roupa, tá lá com a calcinha ruim.
Então, É o sabe? pesadelo. Então, assim, meu Deus, eu preciso estar com a calcinha bacana. Vai no médico, pelo amor de Deus, vai tirar lá, colocar o aventalzinho. Tem a lingerie de ir no Tem médico. uma lingerie bonitinha. Você não só vai roupa ficar, de domingo, não. tem a lingerie pra ir no Você não médico. vai Ela não ficar pode mal ser, ela arrumada, não pode não. ser sexy, mas não pode ser feia. Não, mas tem que estar bacana. Então é isso, não trazer para o conceito de beleza esses pontos negativos Do que passado. do né? passado que E- tem. É. Um dia tentaram colocar, muitas aceitaram. Uhum, Porque é a sociedade machista. Não, se você não quisesse, você não usava. uhum. Vai dar confusão? Ia dar, mas azar, paga o preço. É. Né? Essa- Então, assim, por que eu não aceito? Por que a fulana aceitou e eu não? Porque eu não quis. Então, é de cada um acabar com isso, dessa cultura de que isso aqui é bonito, isso daqui não é, porque ela é subjetiva e ela é fundamental. É real isso que você falou das pessoas associarem a beleza, bonito, é metido. Eu acho que todas nós, em algum momento, já sofremos isso, né? Eu ouso até dizer mais, você por ser modelo também, principalmente nesse momento em que você Tá falou mais assim, exposto, você né? se expôs mais e É. você assumiu. Não, eu sou modelo, né? Eu sou modelo, porque eu até falei antes, falei assim, muitas assimilam a ideia de ser modelo como assim, olha, tá vendo? Eu sou bonita. Eu sou realmente bonita. Então, sofri muito por essas questões e a gente, se vocês perceberem, várias pessoas, mulheres, homens, e mulheres mais também, né? Quando elas estão no seu melhor momento, as famosas, quando elas estão no seu melhor momento, bombando na música, em todos os filmes, em cartaz, em novelas, as pessoas falam, fulana tá esquisita, ela é metida. Metida. E começa uma cultura do cancelamento. Eu falo assim, não, gente, ela só tá na sua melhor fase, se sentindo bem consigo mesma. Às vezes, sem nunca Sim, conversar sim. com a pessoa. Sem Você nem nem conhece a conversar, pessoa. A pessoa é exatamente. metida. Metida por quê? Metida por quê? É a questão da Exatamente. impressão, né? que E passa. aí impressão. coloca, por exemplo, igual a pessoa que decide, vou dar o exemplo da Anitta. A Anitta, ela falava, gente, eu era feia mesmo, eu fiz um montão de cirurgia plástica pra eu poder me sentir bonita, é nariz, é boca, é peito, fez tudo que ela podia. Ela tá bonita, aos olhos dela, ela está linda e ela fez o que ela fazia ela feliz. Só que aí as pessoas pegam sempre e não tem como negar. Você pode não gostar da música dela, mas falar que ela é feia não dá pra falar. Pelo menos no meu gosto pessoal, né? Não é a mulher mais maravilhosa, mas eu Tá acho ela bonita. uma pessoa atrativa, sim. Mas eles pegam, por exemplo, porque ela decidiu fazer cirurgia no nariz ou na boca, ou se vestir assim assado, como se isso fosse um problema. Eles problematizam isso, essa parte dela querer ter evoluído, ter mudado. E todas nós, a gente sempre sofre isso. A gente quer mudar, quer se apresentar de alguma forma, as pessoas automaticamente já te assimilam metida e vão colocar aquela sua mudança que foi super benéfica a você É. como algo... Mas um isso é problema. é uma questão das pessoas não terem a coragem de fazer aquilo. É. Elas querem fazer, porque na verdade a gente é espelho um do outro. Uhum. Então, quando alguém fala assim, ai, a Anitta ficou metida, é porque tudo que ela queria era fazer bunda, Aham. nariz, boca, Sim. cabelo, só que ela não pode, porque ela não é a Anitta, ela não tem o dinheiro, então ela não chega lá. É. A Anitta, quando ela quer se construir, ela tá muito bem. Eu vi ela no. Uhum. Foi Cannes? O último, Foi tapete Cannes. vermelho dela, ela estava Sim. maravilhosa. Sim. Mas aqui, quando ela quer se montar, Sim. ela não só está se vestindo com muita classe e elegância, Uhum. como ela está conseguindo ter uma postura e parecer Sim. elegante ali naquele momento. Uhum. Eu já tinha observado isso desde do dia que ela foi com o cara da Arezzo, o Birman, num Uhum. evento aí que eles foram lançar a Arezzo aí fora. Ela foi acompanhá-lo e ela também estava com um look deslumbrante, uma postura deslumbrante e convencendo de que ela estava elegante. Sim. Ela sabe circular. E É. várias outras mulheres e homens, eles sabem circular. Mas Todos os ambientes. em todos os ambientes. Mas a mudança, por você saber se circular e se vestir, se adequar a esse ambiente, causa choque nas pessoas, como se você não tivesse o direito de fazer isso. Né? Mas é isso aí, eu falo muito com as minhas clientes, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Se você, pelo sim ou pelo não, as pessoas falam. Então, por exemplo, eu não gosto de repetir roupa porque todo mundo comenta. Vai comentar se você repetir a roupa, Ou não. como também vai comentar se não repetir, se for Aham. roupa nova. Vai comentar né? de Sim. qualquer Todo jeito. mundo fala o tempo inteiro, né? E eu acho, e a gente fala, né?
mesmo que a gente seja uma pessoa que condene ou não, a gente também continua falando um dos outros. A gente sempre fala, né? A gente É o não consegue, espelho, é né? o espelho. Sábio é que, lá no livro de Tiago já fala, né? Que tem muita sabedoria aquele que consegue dominar a principal parte do corpo, a língua, É. né? Mas a Mas gente é espelho um do outro, a gente fala. É espelho. Que a gente E se aí, vê mas lá. sabe o que eu acho interessante? O caso da Anitta e de outras pessoas, inclusive das pessoas da realeza. Historicamente, se a gente for ler, por que há a união, né? A pessoa bonita é metida. Porque lá antigamente, as pessoas que eram bonitas eram as pessoas da realeza mesmo. Tem uma ideia histórica disso aí, tá? E claro, as pessoas da realeza, elas tinham um estereótipo. Então, por isso que aí, do nariz mais em pé, disso, daquilo, enfim. Tem a ver até com a construção social, corporal, tudo que eles precisavam representar realmente por serem da realeza. Mas é assunto para outro podcast. Mas Só que trazendo... tem um detalhe, deixa eu só entrar aqui com um detalhe rápido sobre a realeza lá da Idade Média. Tanto o vestuário quanto a maquiagem e a peruca, que eram aquelas perucas, aqueles cabelos, tudo aquilo construía aquela imagem de realeza. E tinham tratados, decretos, ordens de que outras pessoas não podiam usar aquilo. Não é que não conseguiam acessar. Se pudessem acessar, não podiam usar. Então, na Idade Média, homens podiam se maquiar e mulheres não. Só os homens da realeza podiam se maquiar, mulheres não podiam. Mulheres da realeza podiam se maquiar. Mulheres que se maquiavam fora da realeza, só as prostitutas. E outros homens não podiam, em hipótese alguma. Então, a gente vê toda uma construção social que dava uma representatividade. Representava, né, uma classe, né? Isso. Só que, até inclusive nessa época, tudo isso era aprendido, né? E a Anitta e tantas outras pessoas, num dado momento da sua vida, elas aprendem que elas podem mudar e até que elas precisam mudar. Sim. Né? A Anitta é um caso recente aí porque foi uma mudança em poucos anos, né? A gente vê uma Anitta no início de carreira, a gente vê a Anitta com as suas pretensões pessoais e suas pretensões de carreira, que num dado momento ela viu que precisava mudar. Tanto de uma maneira estética, com essas decisões, né, sobre o próprio corpo, enfim, quanto também com o estilo, como vocês falaram, o estilo de se vestir e o estilo de posicionamento. Posicionamento corporal. Marta Medeiros, ela fala uma frase bem interessante sobre as mulheres, que ela fala assim, que uma mulher interessante não é aquela mulher que nasceu já com tudo no lugar. É aquela que nasceu é aquela que tem a cabeça no lugar. Então, no dado momento, a Anitta e outras pessoas colocam a cabeça no lugar. E aí elas precisam tomar decisões sobre si. E aí entender que, claro, beleza é fundamental sim, né? Como eu falei, pela parte dos princípios e fundamentos. Já nisso a gente já pode pensar sobre como algo fundamental. Mas e para representar, né, para chegar onde eu quero, ou seja por motivos que sejam sobre carreira, né, profissão, sobre ascensão social ou não, ou seja até para motivos pessoais, para que eu me sinta bem comigo mesma, porque algo em mim não está caminhando porque eu nem tenho me valorizado. Eu nem tenho olhado para mim com um olhar gentil. Né? Exato. A minha saúde corporal não estar bem, porque antes de mais nada, eu não estou olhando para mim como a mulher ou como homem que eu posso chegar a ser, né? Também tem esse aspecto interno. Então, a pessoa precisa colocar a cabeça no lugar, né? Para que ela se torne interessante, né? De ser visto, né? E aí a gente sabe que, obviamente, a beleza é como esse exemplo que a gente trouxe aqui da Anitta, né? Não é apenas o conjunto de intervenções estéticas que eu farei, que todos podem fazer ou não, seja para modificar dentro de um subjetivo interno que a pessoa escolhe, né? Ou seja, para, como eu falei, ampliar, para melhorar, para ajustar, para equilibrar. Né? Vocês falaram antes sobre ser simétrico ou assimétrico, né? Estruturalmente, a beleza simétrica, por motivos matemáticos e até por motivos da moda, ou seja, o rosto quadrado com ângulos e etc e tal, realmente é o mais belo. Mas o assimétrico hoje é o mais procurado e é o mais belo. Então, se você... a Bárbara é modelo. Eu não tenho cara de modelo, né? Convencionalmente, porque meu rosto não é simétrico. E eu não tenho aquele estereótipo que a gente teve uma construção, né, muito forte, principalmente nos anos 90,
anos 80, né, com as top models, e depois essa ascensão tão grande da geração da Gisele e de tantas outras que estiveram ali junto com ela, né? Não tem aquele estereótipo. Meu rosto é assimétrico na maioria de suas formas. E hoje é o que tem se procurado de beleza, né? Porque é a beleza que mais comunica. Mas, e esse olhar que eu vou dar, né? Qual que é a escolha que eu vou fazer, né? Quando eu vou colocar a minha cabeça no lugar e pensar, né, sobre o eu, como eu estou me construindo, a história que eu trago disso tudo. Eu gosto sempre de falar de história, gente. Porque a beleza tem um aspecto histórico. Não sei se vocês, em dado momento, vocês já pensaram nisso, com certeza. A beleza é muito mais do que responder a uma expectativa externa, né, a um padrão externo de beleza, e muito mais até do que responder para uma expectativa interna, né? A beleza, ela conta muito da nossa ancestralidade. Então, quando eu vou fazer escolhas sobre a minha beleza, eu preciso pensar nisso também. Porque quando eu olho para o meu nariz, que é grande, né, que é um nariz de grega, não sei, a gente fica às vezes discutindo, seu nariz veio da onde? Porque minha família não, até então não é grega, não tem esses traços, mas eu olho para o meu avô e eu lembro muito do judeu. Ele envelheceu a cara de um judeu. Uhum. A minha ancestralidade, ela vem de Portugal. Tem uma mulher muito famosa lá na região da terra da minha mãe, que é a dona Joaquina de Pompeu, que era uma matriarca, mas os meus traços não são portugueses. Não é, não, Alessandra? Porque eu descobri depois que, pela parte do meu pai, sim, os meus traços, eles são muito do Oriente Médio. Muito, muito. né? Só que aí eu fui conversar isso com um médico, que é um clínico geral, que adora história, que adora fuxicar tudo. Que legal. Ele falou assim, Alessandra, você é total no Oriente Médio. Seu nariz, seu cabelo, seu formato de rosto, seu zigomático, tudo é do Oriente Médio. Sim. Eu tô assim, mas como? A minha família já foi comprovada por uma árvore genealógica de Portugal. Ele tá assim, mas Portugal foi invadido pelos mouros. Pelos mouros. Os mouros são do Oriente Eu falei assim, Médio. pronto. A Espanha, ela foi totalmente muito o sul legal foi O invadida sul pela completamente Espanha. dos mouros. Aí eu, tipo assim, eu fui criada na Espanha, né? Só que os meus avós, eles são italianos. O meu nariz era de italiana, mas eu mudei, gente. Aí, olha. O meu nariz Apagou, é total do Oriente Médio. apagou Eu mudei a Itália. esse Mas no tracinho aí. gen dela tá lá, o filho Mas dela vai está. nascer com o nariz. Nossa, Isso é não engraçado. fala não, gente, coitadinho. Eu não tive a minha autoestima muito bem estabelecida, muito bem embasada na infância, que seria o melhor momento, né? Tudo que a gente é de adulto é o que a gente viveu na infância. Mas eu tive uns problemas de violência doméstica, bullying na escola e tal. Então, eu tive a minha autoestima bastante abalada, porque eu, como criança, sem experiência, né, sem a vivência, eu me baseava na percepção das pessoas sobre mim. E eu tinha aquela autoestima baixa. Só que aí eu comecei a entender, muito novinha, que eu não poderia viver de acordo com a percepção dos outros sobre mim. Que eu tinha que criar a minha própria percepção sobre mim e que essa percepção é que tinha que me levar ao longo da minha vida. É a que tinha que pautar toda a minha vitória, porque a minha mãe não tinha condições de pagar a escola, então eu tinha que estudar do meu jeito, numa escola pública na época que era boa, mas eu tive que estudar, eu tive que correr atrás de uma bolsa para fazer cursinho, depois eu tive que correr atrás de uma bolsa para fazer o curso superior. E a minha mãe falava assim, não, minha filha, faz o Instituto de Educação, que você vira professora, tá bom, que é o 2º grau. Então, assim, eu tive que entender que a percepção dos outros sobre mim não vale nada para mim, não vale nada. O que vale é a minha percepção sobre mim. E essa percepção, ela tem que ser construída. Ninguém acorda, ou ninguém nasce e fala assim, uau, eu sou maravilhosa. Não, você tem que ir descobrindo que, de repente, o nariz é muito grande. Pera, mas o olho é verde, então eu vou fazer esse olho gritar. Ah, e a mão é bonita, então eu vou fazer assim com a mão. Ah, eu tenho o ombro lindo. Igual, por exemplo, quando eu era mais nova, meu peito era gigante. Então, eu chamava atenção para o rosto e para o pé, né? Que na consultoria depois eu aprendi a leitura. Então, eu chamava muita atenção para o meu rosto e muita atenção para o meu pé. Eu só usava sapatos muito, muito lindos. O meu dinheiro era para comprar sapato. Então, assim, eu fui entendendo como construir a minha beleza. Sua estratégia. E
embasar, deixar a minha percepção sobre mim mesma bem sólida, bem ali forte e não me importar. Com isso, hoje, eu consigo lidar com as redes sociais, né? Porque nas redes sociais a gente tem que estar bem, Sim, bem firme e bem forte, sim. né? Porque é muita exposição. É. E aí, Carol, você que lida com modelos que têm muita cobrança em cima delas, né? Muita percepção alheia sobre elas. Uhum. Eu vou começar falando assim um pouquinho de mim, até falando da questão da cirurgia do nariz. Eu demorei muitos anos para poder fazer a cirurgia no meu nariz de algo que sempre me incomodou. Meu pai, eu sou a cópia do meu pai é igual ao meu avô, vulgo, eu sou igual ao meu avô. Então o nariz era aquele ossinho aqui assim, e eu demorei a mexer no meu nariz, porque toda vez que eu falava, eu não gosto do meu nariz. Mas por que você vai mexer no seu nariz? Não tem problema nenhum. Realmente, meu nariz não enfeiava o meu rosto. Só que chegou ao ponto, em 2019, tava mexendo muito com a minha autoestima. Eu não queria mais tirar foto, eu não queria pegar mais nenhum trabalho, não queria mais viajar como modelo. E, tipo assim, como que uma modelo não quer mais tirar foto, não quer desfilar, não quer mais viajar, não quer, né? E isso estava me afetando muito. Nem aparecer no celular eu queria, ou eu só falava com vocês de um ângulo, porque eu achava que vocês estavam olhando para o meu nariz. Então, assim, eu sei que o pré-julgamento começou desde pequena, porque eu falei, eu sou igual ao meu pai. E todo mundo sempre falava, nariz foi um acidente que abençoou, porque o nariz do seu pai era horroroso. Então, se eu era igual ao meu pai, eu tinha o quê? Nariz horroroso, lógico. Exatamente. E aí, assim, e da parte do meu pai, não vou falar nem da minha mãe, eles têm a mania de criticar com um tom de aceitação. E de piadinha? De Normal da piadinha, minha não. família. De piadinha, não. É do tipo assim, esse cabelo ficou bom pra você. Então, é tipo, esse cabelo ficou bom. Então, eu estou O aceitando. outro, não. Eu estou aceitando, esse eu estou aprovando. Então, muita minha autoestima, ela foi construída em cima dessa questão de aprovação ali do seio familiar. O que realmente me desamarrou disso foi começar a minha carreira como modelo, de perceber a minha beleza, desse meu eu interior, a minha comunicação, né? Igual eu falei, sou formada em publicidade e propaganda, estudei design também, foi essas vivências. Então, hoje, quando eu falo para as minhas alunas, a primeira coisa que, assim, quando eu começo o meu curso, né, que eu chamo as minhas alunas de estrelas, porque eu acredito que o céu é suficientemente grande para todas as estrelas brilharem. A gente, juntas, brilhamos muito mais do que uma só. Uhum. Então, num primeiro momento, eu falo para elas se apresentarem também e eu pergunto por que elas querem ser modelo. E todas elas sempre me respondem com base no que os outros percebem dela. A autoestima delas está construída em cima da percepção dos outros em cima delas. Então, assim, eu tenho meu blog também, eu blogo através das minhas redes sociais, e eu tenho já vários textos falando disso, e inclusive, falando, e aí pergunto para elas, e no final eu falo, gente, não coloca a sua autoestima nas mãos de ninguém. Você tem que se bastar. A partir do momento que você coloca a sua autoestima na mão da outra pessoa e pergunta, eu sirvo para isso? Você acha que eu sou bonita? Essa pessoa vai ter o dom de te destruir ou de te colocar para cima. Você quer dar esse poder para essa pessoa? Então, você tem que se bastar. O querer estar aqui, aprender, se desenvolver, chegar na sua melhor versão, seja como modelo, ou não, porque às vezes as meninas, algumas, né, eu tenho alunas de mais de 30 também, eu amo quando as mulheres mais de 30 aparecem lá para poder aprender, e elas estão se descobrindo em novas versões, em mulheres muito mais empoderadas, né? E eu falo assim, não coloca a sua autoestima nas mãos de ninguém, você tem que se bastar, o seu desejo de querer ser a sua melhor versão tem que ser suficiente, né? E eu falo assim, não deixa nem eu, nem ninguém tirar isso de você. Então, é isso. Acho que todo mundo teve uma construção, sim, construída e percebida pelos olhos dos outros, mas a gente tem que dar voz a nós mesmos, a nossa autoestima e construir. Até a nossa autoestima foi construída até por um menino que a gente gostava e essa expectativa não foi atendida na escola. Né? Tipo, só um caso bem, assim, que eu fiquei assim, gente... Eu lembro... Os casos de escola são os azar melhores, dele, né, exatamente. gente? Eu Quem saiu adoro. perdendo Conta foi que eu ele. quero ouvir. Exatamente. Olha só o que aconteceu. Pra ver como que a minha autoestima era abalada nesse quesito, antes de tornar modelo. Quando a gente começou a fase de ficar mais mocinha, aí de
todo mundo já começava a ficar com todo mundo. Eu ainda fui uma menina bem tardia nessa questão, assim. E aí, só que a minha autoestima, igual eu falei, ela não era bem construída, eu era muito novinha, estava sempre na aceitação e aprovação da família. E eu lembro que teve uma festa da escola toda, que foi numa boate, então foi o primeiro dia que eu me arrumei. Eu peguei uma roupa da minha irmã, que era a minha heroína de tudo, deusa. Aí minha mãe me maquiou, eu tava toda feliz e eu fui pra festa. E aí o menino que era considerado mais bonito da escola, que era tipo assim, todas as meninas queriam ficar com ele, ele chegou em mim. A minha autoestima era tão abalada que eu falei assim, você tá me zoando? Eu falei, você tá me zoando? Você tá brincando comigo? Eu não acreditei que ele queria ficar comigo. Aí ele falou assim, ele ficou tão assustado, não. E ficou sem graça e Não saiu, sabia o que sabe? fazer. Aí depois eu falei assim, gente, o que foi porque isso? o ficar bonita era associado ao ruim, ao errado, que era metida, nossa, ela exportava, qual o problema de você estar se sentindo bonita e o menino chegar no você? Exatamente, mas porque eu não me sentia bonita ou a mais desejada. Ela não estava nem acostumada com isso. Não estava Foi acostumada a primeira com vez isso. que você se maquiou e se produziu com alguma intenção, com né? alguma intenção, do tipo assim, eu sempre gostei de maquiagem. Assim, meu namorado fala, você tinha que ter feito, na época do youtuber, virado youtuber de maquiagem, porque eu já maquiava, já gostava muito e tudo mais. E aí eu não escutei, não dei. Talvez eu seria uma youtuber aí famosa sobre maquiagem, com a minha própria linha de maquiagem Boca Rosa. E não sou, né? Mas ok. Mas eu amo a maquiagem como forma de me ver em diferentes versões, né? Eu amo a maquiagem como um poder de transformação, mas eu amo ficar na minha própria pele sem nada de maquiagem. Eu amo ficar Também sem gosto. nada, sabe? Eu me sinto bem. E isso é a construção de uma autoestima. A gente se sentir bem em todas as nossas versões. Em qualquer versão, exatamente. E aí, Bárbara? Então, minha história não é diferente. Eu lembro que quando eu tinha aproximadamente ali 13, 14 anos, eu cheguei a uma conclusão interessante. E é interessante que eu lembro do local, do horário, que era um dia de sol quente, eu estava voltando para casa. Eu lembro do local certinho, lá na rua, próximo à minha casa. Eu era magra, riam, eu era muito mais magra do que eu sou. E eu me considero que eu era estranha, né? Eu tinha as referências de beleza e tudo mais, mas eu sempre me vestia de uma maneira que eu não criava identidade com o meu grupo, né? Ou seja, eu era uma adolescente que não era como adolescente. Então, eu vestia roupas e cores que não eram as roupas que a galera da minha escola vestia. A minha referência era outra, né? Dentro de um estilo clássico, elegante, que era o que minha mãe, né, minha família me ensinava, e dentro de princípios e valores cristãos também, porque eu sou evangélica, sempre fui. Então, ou seja, decotes, roupas apertadas, transparências e outros elementos que a moda tem e que podem ser usados por um cristão, mas, né, dentro de uma composição harmônica, mas enfim. Eu não usava isso, então não tinha identidade nenhuma. Então, eu era realmente colocada à margem. E imagina, magrela, com o cabelo estranho. Na época não era esse cacheado, era um anelado. Segundo o que minha família achava que era interessante para mim. Eu não tinha poder sobre o meu cabelo, por isso que hoje ele é assim, porque hoje eu tenho poder sobre ele, né? E com aquele narizão enorme, eu fui chamada de tucano. Por um menino feio, que hoje é um homem feio. Eu fui Enfim. chamada de maga patológica. Maga tá? patológica. Maga patológica. Não, mas eu já fui tábua de passar, segundo a música do... Meu Deus. Sente, ó, Marizia. Como é que é o nome daquele cantor? O... Vitor Clay, não? Não. Lembrem dele, aquele carioca. Então, eu já fui tábua de passar, já fui Olivia Palito, enfim. Capa de esqueleto. Capa de esqueleto. Capa de esqueleto. Mas Meu aí, Deus. voltando pra casa, eu Ai. lembrei, gente, esse menino é muito burro, porque tucano não tem nariz, tucano tem bico. E eu lembrei daquilo, eu falei, que burro ele. E eu já não tinha ligado, e aí eu continuei rindo e dou risada até hoje dessa história, né? Porque mais tarde ele tentou se aproximar de diversas maneiras me paquerando, se não tinha chance antes, nem durante, muito menos depois. Imagina só, o tucano, né? O tucano a gente usa o nome até para falar do tipo de nariz, mas realmente o tucano não tem um nariz, aquilo é um bico, né? E aí eu pensei naquilo, ri da situação e segui em frente. Meu nariz, o ser muito magro, me incomoda? Nunca me incomodou. Prefiro continuar magra. E como eu falei, né?
esses traços, tudo que eu carrego comigo, antes de mais nada, é muito mais do que estar ou não em um grupo, né? Hoje eu olho para o meu nariz, que é o nariz do meu avô, que é o nariz do meu pai, e esses são os traços que trazem a família do meu pai comigo. Não me incomodam, e inclusive quando eu vou fazer foto de modelo, eu faço foto de perfil e adoro entregar as fotos de perfil. Se o pessoal que está me contratando, se para eles não tem problema, eu entrego mesmo foto e vídeo de perfil sem nenhum problema. Porque eu tenho, né, esse conceito, e eu sei que daqui a uns anos eu vou operar meu nariz, por exemplo, porque eu não quero ser uma velha nariguda. E aí eu até brinco, às vezes, quando eu vou falar do meu nariz, as pessoas dão risada. Porque às vezes, quando eu vou fazer algumas fotos, eu fico na dúvida, né? Se eu faço ou não de perfil, né? Quando eu falo assim, tipo 0 graus, aquele perfil seco. Porque às vezes o fotógrafo vai ter uma dificuldade, ele não vai saber se enquadra o meu nariz ou o meu rosto. São coisas que podem acontecer. E pra mim não tem nenhum problema. E tem gente que me ouve falando isso e fala assim, meu Deus, como é que ela fala isso sobre ela mesmo? E outros dão risada, né? Mas é uma algo... questão técnica, né? E é inerente a mim, que os outros resolvam o problema a respeito do tamanho do meu nariz. Não sou eu que vou resolver. E eu lembro que mais tarde também, continuando na minha vida, eu continuei sendo uma mulher de beleza estranha ou diferente. Exótica. Exótico, porque Exótica. falaram isso Única. Única e exclusiva. para os homens da igreja não falarem, porque já eram ali mais de 20 anos de idade, não falarem que eu era feia, segundo que eles acreditavam de beleza para o padrão e para nossa comunidade, igreja da época, eles chegaram a falar isso. E um dos amigos dele veio me contar, né? Ah, Bárbara, né? Tal, fulano, ciclano, beltrano e tal, falaram isso e tal. Ah, é? Eles falaram que... Não, é que você tem uma beleza diferente, assim, exótica e tal. Eu fiquei com aquilo e falei, gente, não é possível que falaram isso de mim. Aí eu fiquei assim e tal, mas eu continuei. Com o meu cabelo cacheado, com as minhas roupas, com a minha moda, né? Que era o que até então eu entendia que era. Diferente das modinhas que sempre cercaram, né? Ano após ano, né? E por que eu falei disso tudo, né? Para chegar hoje completamente diferente. E como falei do caso do amigo da adolescência, e quanto também desses outros homens que hoje são feios. Feios, né? Detalhe. E se você é jovem e tá escutando tudo isso, gente, não se preocupe, essas pessoas se tornarão feias. Algumas terão sorte de serem bonitas, porque eu olho as mulheres hoje, né? Colegas da minha trajetória lá, desde a minha infância até hoje, e o pessoal que entrou na juventude até hoje, a maioria se descuidou, não sei porquê, e ficou estranho, feio, esquisito, não sei porquê. E aí eles olham assustados e falam, Bárbara? Eu falei, sou eu. A gente não tem que deixar o olhar do outro atingir a gente, porque se a gente entrega esse poder para o outro, Sim. a gente vai sempre ficar refém dele. Como conseguir isso? Em casa, educação, conhecimento. Não teve isso? Se vira, busca conhecimento, entender, se aceitar principalmente, porque se a gente se aceita, o mundo aceita. Sim. Se não aceitar, também é problema do mundo. Exatamente. Como eu falei, é o problema do fotógrafo. Para É. enquadrar ou não o seu nariz. Porque senão a gente vai ser sempre escravo disso. É o que aconteceu no passado de indústria de beleza falar que o certo é isso. Todo mundo tem que fazer isso para ser aceito. Não tem que ser assim. Graças a Deus que hoje a diversidade é muito mais defendida, falada. Valorizada. Porque é isso que tem que ser o certo. Claro, a gente não nasce assim. Eu também, na adolescência, tive minha crise, foi curta, porque na época, a Sheila Carvalho e a outra Sheila, que era o Bambambam. Sheila Mello. Sheila Mello. Gente, elas são bonitas, viu? Eu e na época era o corpão. Eu nunca tive isso, sempre fui mignon. E eu falei assim, não, eu não vou... Não tem como. Até cheguei a fazer uma musculação e tal, tinha que comer 2.500 calorias para sobrar um pouquinho para virar massa. Eu tive refluxo. Eu falei, o quê? Que sofrimento. Vai ter que gostar de mim, Olivia Palito. Não vou afetar a minha saúde por conta que eu não sou uma Sheila Carvalho ou Sheila Mello. E, enfim, hoje eu sou... Isso lá atrás, né? Super satisfeita. Gente, não é lá atrás, Sou magra. Teve um episódio, eu tava lá na praia e na época das Sheilas, eu não tinha aquele corpo, então fiquei de camiseta. Até então eu nunca ficava.
Meu pai chegou, minha mãe falou assim, ela tá estranha e tal, o que ela tá tristonha, não tira essa camiseta? Ele chegou pra mim e falou assim, pai, porque eu sou magra, eu queria ter... Ele falou assim, não, na praia, eu lembro disso, senta aqui. Você é assim, seu biotipo é assim. Claro que você pode ganhar peso um pouco mais, você, né, fazer uma ginástica e tudo mais, mas você não vai ter esse corpo, não é o seu biotipo. Só que quem for gostar de você vai ter que gostar de você desse jeito. Porque senão você tá tendo que agradar outra pessoa. E aí eu acho que nessa parte da adolescência minha ficha caiu. Eu falei, você quer saber? Não vou ficar fazendo o que cultura da beleza fala, que a artista é linda, tá? É linda, mas aquilo não é pra mim, igual hoje. Porque salto meia pata é bonito. Nunca achei bonito, nunca usei, nunca tive. É desconfortável. Exatamente. Quem não sabe andar com Vira o aquilo, pé. vira uma pata. O Não sei pipitu, andar, então, pra mim é o ó, a pontinha do Também dedo não. lá aparecendo. Então, assim, a pessoa que quer usar, defendo. Se precisar ir na loja com ela pra ela comprar, eu vou, mas não pra mim, entendeu? Só que isso é essa construção, é a beleza em construção, é de não se deixar afetar. Podem falar igual, eu tenho um canal de YouTube, eu tenho 52 anos, não fiz nunca procedimentos, não tenho nada contra procedimentos. Quem gosta de fazer, tem mais é que fazer mesmo, quem se sente vontade. Daqui 10 anos pode ser que eu tenha vontade? Pode. Se eu tiver vontade, vou fazer. Mas até hoje não senti vontade. Só que lá no canal, quando eu faço resenha de produto e explico isso, olha, isso aqui é uma pele que não tem, então você tem que avaliar. Claro que vão aparecer umas marquinhas de expressão e tudo mais, mas você tem que avaliar que é de uma pele de uma mulher de 52 anos que nunca fez nada. Aí chega e fala, não, é mentira dela. Ela fez assim, não tem condição ela ter essa pele com 52 anos. Se você fala e faz, tá ruim. Tá ruim. Se você não faz, também tá ruim. Então, se a gente ficar, se eu ficasse, ai meu Deus, agora eu vou ter que fazer porque tá... Não, você olha, pensa o que quiser. Eu não sei o que tá fazendo aqui, porque se ela não sente confiança na pessoa que ela tá seguindo no YouTube, eu nem sei o que ela tá fazendo aqui. Porque ela tem que seguir gente que traz alguma coisa pra ela. Foi a mesma, a gente escuta isso, né? A Lê também passa por isso. Enfim, não pode atingir. Do mesmo jeito que na pandemia, eu sempre fiz mecha, cheguei a ser platinadaça. Dos 22 aos 45, 46, eu fiz mecha e no finalzinho eu comecei a atingir também. Às vezes no salão, às vezes eu sozinha. Pra tampar os brancos? Não, porque eu gostava do louro. Ah, sim. Aí na pandemia, como fechou tudo, os primeiros começaram a aparecer. Eu falei, ai gente, eu vou deixar isso. Ai, não aguento mais essa... Eu tenho que fazer mecha, mas mês que vem tem uma festa, mas aí se eu fizer a mecha agora, vai chegar no dia da festa, não tá bom ainda. Eu falei, não, não quero mais saber disso. Cheguei aí no salão, logo que a pandemia começou, virei pra ele e falei aqui, não quero fazer mais nada, vou fazer a transição pro grisalho. Tá aparecendo uns brancos aqui, vou ver qual é disso. Aí ele, como assim? Eu falei, vou. Topa? Só que eu quero fazer a transição, mas eu não quero que fique aquela linha divisória do cabelo natural para o outro. Falei, não, a gente vai, então, a última vez de tintura. Eu falei, não quero fazer tintura. Ele falou, não, mas ele tem que fazer. A gente vai fazer, vai puxar a cor mais parecida com o seu e naturalmente vai descendo. Final do ano passado, acabou. Não tive o tanto de grisalho que eu achei que eu fosse ter. Mas estou muito feliz e escutei só das mulheres que o grisalho ia me envelhecer, que eu ia ter que viver maquiada, porque o grisalho deixa a gente pálida, que, nossa, mesmo que você vai fazer isso, gente, mas você é tão nova, não precisa disso. Ah, gente, eu tenho desde os 30. Não entrava aqui, nem saía aqui, não. Nem entrava. Batia e voltava, né? Eu decidi que eu quero. Se daqui 3, 4 anos eu não gostar, eu volto a fazer outra coisa, mas o cabelo é meu, a vontade é minha, e eu vou querer ficar desse jeito. E ainda a surpresa, o grisalho que nasceu em mim é prateado, não é branco. E o cabelo, como é que a gente falou? Louro Natural? acinzentado.
não dá contraste com o prateado. Não. Uhum. Então, não é o grisalho que eu achei que eu fosse Uhum. ficar. Mas estou satisfeitíssima. É o que importa. Pensem o que quiser. Se eu ficar pálida, vou ficar. Um dia eu passo um botãozinho vermelho, mas porque eu quero. É isso, a percepção do outro não tem que deixar a gente escravo Uhum. do que o outro acha da gente, Sim. né? E isso, assim, claro, a gente não vai nascer desse jeito, mas é buscar sempre exemplos, às vezes até inconsciente, de mulheres fortes na família, que, né, sejam a ovelha errada lá, Ovelha que negra. essas é que querem romper com o Uhum. que até então foi estabelecido. Sim. Se um dia falaram que o cacheado tinha que alisar, por quê? Não, peraí, o cabelo é meu. Não vou alisar, não. Vou ficar cacheado. Ah, porque a indústria da beleza ganha com isso. Tá, mas eu não quero. Ah, você vai ter que fazer retoquezinho. Não vou. Eu não. Você quer fazer, você faz. Uhum. Se hoje uma mulher chegar pra mim e falar assim, ah, Ana, igual já chegou, seguidora minha, Ana, eu vejo você falando disso, mas eu não tô preparada ainda. Eu falei assim, que se você precisar de alguém pra atingir o seu cabelo, me chama. Uhum. E luzes na touca de silicone eu faço também, eu faço pra você. Porque ninguém tem que ser obrigado a nada, É. Não. É verdade. sabe? E isso é muito de autoconhecimento. O autoconhecimento te dá essa autoestima porque você se conhece Uhum. e você que tem que se conhecer. Sabe? Ah, eu gosto de feijoada. Não, não gosto de feijoada. Eu gosto é de salmão. Beleza. Agora eu vou ter que gostar de salmão porque todo mundo tá gostando de salmão? Não. Eu tenho que usar o cabelo louro porque a moda é usar cabelo louro? Não. Eu vou ter que malhar horrores, ficar trincada porque todo mundo tá fazendo isso? Não. Se não faz sentido pra você, você não tem que fazer isso. Coloca a cabeça no lugar, gente. Isso. Começa a pensar nessas coisas. É isso. Tem que pensar. Mas é isso que eu fico feliz. Então, Tomara. mulheres que tomaram essa frente, igual você com o seu grisalho, você com o seu nariz, né? E, tipo assim, você mesmo falando da densidade do seu cabelo também, e de querer fazer essas luzes. E aí eu falo, gente, isso é o futuro, graças a Graças a Deus. Deus. É. É Pensa sério. se todo mundo fosse igual a mim, Aham. esteticamente. É o Que poder de mesmice. decisão. É, né? Que exatamente. mesmice, ainda bem que a diversidade existe, graças a Aham. Deus. Não, eu fico pensando assim, eu falo assim, graças a Deus já estão falando disso, porque quando for a minha vez lá na frente eu não vou ter que sofrer. Tipo, se alguém já desbravou isso daí. Já. Como eu também, né, nesse meu momento, eu estou desbravando outras coisas também dentro do meu mercado, coisas como a beleza. Eu sei que eu sou o futuro do meu mercado, porque sou eu que escolho, sou eu que preparo e sou eu que lanço. Então, o meu olhar, ele tá muito mais apurado para dar oportunidades a meninas que lá atrás não tiveram. Não eram o padrão. Não teriam, teriam. exatamente. Teriam. Então, assim, vocês desbravaram, outras pessoas desbravaram para vocês, e assim... E vai Graças continuar. a Deus, que Graças tende a a Deus. evolução, né? Mas foi por isso que eu escolhi vocês, meninas. Vocês foram escolhidas a dedo. Quero agradecer vocês, cada uma de vocês. Eu amei. obrigada. Muito obrigada pela Também, muito presença obrigada, de viu, Ale? todas. Foi muito rico. Vocês foram Sim. escolhidas de verdade, tá? Ah, Eu sou muito que bom. estratégica. Eu escolhi Nossa. a dedo mulheres que realmente fazem algum trabalho, levam alguma mensagem positiva para outras mulheres e que estão aí ligadas ao tema. Tá? E que Todas são nós lindas, somos lindas, maravilhosas, e Nós, cada uma na sua é, faixa etária, nós, né? mulheres Vamos falar a maduras, faixa somos etária, lindas. 20, Ai, meu você Deus. tem 29? Eu tô na faixa dos 20, 27. 27 37, quase 40. Tô 37. doida pra chegar lá. 52. e 53. Ai, Ale, isso, muito meninas. obrigada. Sucesso Obrigada. aí nesse podcast É. para falar da beleza em construção. Nós sabemos que a sua trajetória realmente é linda e tem muito para falar. Uhum. Né, tem E muita claro, coisa. para explorar aqui com todos os convidados e convidadas que vierem, viu? É. Desejo muito sucesso Isso e mesmo. vou ficar ligada para Obrigada, não podem perder ficar. nenhum episódio aí, viu? Parabéns pela Obrigada. Iniciativa iniciativa. linda, né? Obrigada. Adorei. Muito Ó, legal. estou me sentindo É. agora mais lisonjeada quando ela falou escolhi a dedo. Eu falei assim, meu Deus, eu sou especial. É sim, é especial, todas.